Quando o matemático londrino Clive Humb declarou "The data is the new oil", ele, de alguma forma, deu uma sacudida no mundo. Essa frase, originalmente em inglês, quer dizer que os dados são o novo petróleo. E isso acabou reverberando no mundo empresarial e foi como se a gente tivesse um grande burburinho nesse segmento das empresas, onde essa frase começou a fazer parte das discussões no mundo corporativo. O que de fato isso representava? Qual o seu real significado, né? O desafio é trabalhar os dados com inteligência e a partir de sua combinação, do seu cruzamento, né, de dados, gerar informações cada vez mais relevantes, que façam sentido na vida de muitas pessoas, que possam ajudar a construir estratégias, gerar alta performance e, sobretudo, potencializar resultados e dar segurança para a tomada de decisão no mundo corporativo. Eu sou Cláudio Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Tenho 30 anos como consultor de empresas, convivendo com esse ambiente corporativo e 15 anos como investidor na Bolsa. Criei o Viver de Renda, esse ano a gente está agora nesse dia, essa semana, né, no dia 5 de julho, nós comemoramos 1 ano de criação do Viver de Renda. Qual o propósito com o Viver de Renda? Compartilhar dados, compartilhar conhecimentos, compartilhar visões, informações, análises, interpretações, experiência. Então, o Viver de Renda foi criado com essa ideia do compartilhamento, porque entendemos que os dados não podem viver aqui guardados em minha mente. Seria muito medíocre da minha parte achar que os dados vão ter valor apenas aqui dentro do meu computador pessoal. Eu precisava disponibilizar isso para outras pessoas, porque dessa forma eu gero valor, dessa forma eu crio uma transformação no mundo que está ao meu redor. E no caso do mundo de hoje, que é globalmente interconectado, as minhas fronteiras não têm limites, porque de repente o meu espaço de interação é literalmente o mundo. E eu percebo isso por conta das pessoas que se manifestam aqui no canal. Eu tenho seguidores no Japão, eu tenho seguidores em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, na Irlanda, em diversos países. E é muito bacana isso, porque literalmente a gente se sente dentro do planeta Terra. Literalmente a gente percebe que estamos conectados com o mundo por meio da internet. E é maravilhoso fazer esse tipo de constatação e, sobretudo, você poder produzir conteúdo relevante e passar informação que possa permitir a construção de estratégias, gerar alta performance nos investimentos, nas decisões e na vida de outras pessoas. Isso é muito bom. É a grande, vamos dizer assim, a grande maravilha dessa revolução tecnológica. Mas voltemos a essa frase, que os dados são o novo petróleo. Ou seja, isso tem um valor muito grande. Não é algo que você vai encontrar na quitanda. Os dados, eles são o novo petróleo. E percebam bem, isso já era uma verdade quando o Clive Humb falou e vem se tornando uma verdade ainda maior por conta da grande revolução que está em curso a partir da pandemia do coronavírus. Porque o coronavírus, de certa forma, travou o mundo. Em alguns
países, durante alguns meses, as pessoas deixaram de circular nas ruas, de ir ao trabalho, de ir a bares, restaurantes, de circular, né? Elas deixaram de circular e tiveram que estar confinadas em suas casas. E isso demandou que elas, em casa, no home office, pudessem continuar conectadas, interagindo, produzindo. E isso foi uma grande transformação, porque o mundo estava acostumado a ser presencial e ele passou a ser digital. As empresas que não conseguiram se digitalizar rapidamente desapareceram. Muitas micro e pequenas empresas fecharam e não vão abrir mais no período pós-pandemia. As que conseguiram rapidamente se digitalizar ganharam um sopro de vida e de esperança e estão conseguindo atravessar a crise. Então veja que a pandemia foi uma grande crise no mundo inteiro. Alguns países mais, outros menos afetados, mas afetou a todos. E trouxe como um aspecto positivo, podemos dizer assim, porque nós precisamos nos habituar a olhar sempre o lado cheio e o lado vazio do copo, e ao perceber o lado cheio do copo, ter uma visão de futuro, ter uma visão de otimismo. Porque se ficarmos apenas com o lado vazio do copo, seremos pessoas negativas, pessoas derrotadas. Então a gente deve entender os aspectos do lado vazio do copo, mas sobretudo focar nossa atenção no lado cheio. E com isso, o que é que a gente pode observar? É que as empresas resolveram acelerar os seus processos de transformação digital, saindo desse mundo analógico para o mundo digital. Isso é muito positivo, porque muita riqueza se gera nessa ambiência digital. Isso é muito importante, essa é uma grande transformação e que vai ser acelerada com o 5G. O 5G acelera essa transformação, porque ele dá mais velocidade a tudo isso. Dá mais velocidade a tudo isso. Dá mais estabilidade, porque vai exigir o 5G fibra ótica. O 5G ele demanda a existência da fibra ótica para fazer a ligação entre as antenas do 5G. E, consequentemente, você tem mais qualidade na transmissão dos dados, né? Nesse fluxo de conteúdo. Então, são transformações que a gente está vendo aí acontecer, né? Essa revolução do 5G, a revolução da fibra ótica, né? E a revolução da produção do conhecimento. O que estamos fazendo aqui no canal Viver de Renda, né? Tirando todo um conteúdo armazenado aqui, toda uma experiência, um conhecimento, e estamos compartilhando com pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Isso é muito bom. Então vamos estar atentos a essa transformação. Os dados, eles evidenciam o nível de performance de uma empresa, de uma equipe, né? O produto que vende ou deixa de vender, o desempenho dos concorrentes, entre outras informações que vão dar embasamento para a construção de estratégias empresariais. A Oi Soluções está se pautando muito nesse segmento de tecnologia e trabalhando muito com isso, com os dados. De um lado, desenvolvendo uma vertente de cibersegurança, ou seja, de proteger os dados. Do outro lado, ajudando empresas a digitalizar os seus negócios e implantar inteligências artificiais para que todos esses dados possam ser tratados e ser levantados para análises e interpretações de forma quase que instantânea. Imagine pessoas que estão numa loja de departamentos, sei lá, na Renner, na Riachuelo, estão circulando e você tem ali mapas de calor
identificando onde as pessoas estão mais concentradas dentro da loja, quais são os seus interesses a partir desse mapa de calor. Olha, estão mais na seção de roupas infantis, estão mais na seção de roupas de banho. Você tem tudo isso nesses módulos de inteligência artificial que vão analisando e vão percebendo quem são essas pessoas. São pessoas na faixa de 30 a 40 anos, são pessoas na faixa de 20 a 25 anos, são mais homens, mais mulheres. Tudo isso, esses programas de inteligência artificial permitem levantar de informações de modo instantâneo, enquanto você está ali na loja. Então veja o potencial de geração de valor dos dados, do acesso aos dados. E por outro lado, o como é importante proteger esses dados. Então a Oi Soluções trabalha nas duas pontas, na produção de dados e na proteção de dados. E ainda lhe apoia no sentido de lhe oferecer a solução da fibra ótica, para garantir uma estabilidade de conexão e de circulação, de fluxo de informações e de dados. Percebe? Uma empresa que faz uma série de coisas e lhe oferta uma série de coisas que de forma integrada lhe permitem muito mais valor. Não são várias empresas fazendo diversas coisas e você tendo que fazer contrato com diversas empresas por conta dessas muitas coisas. É uma única empresa lhe oferecendo uma solução integrada de conectividade, de inteligência artificial e de cibersegurança. Esse é um grande diferencial. As pessoas não estão ainda raciocinando com relação ao valor que a Oi está construindo. Muitas ainda estão focadas no preço da ação, o que é uma bobagem, porque esse preço está represado. As comportas da recuperação judicial, quando abrirem, esse preço deixará de ser represado e fluirá em busca do valor. Porque eu já disse aqui, já ensinei muitas vezes, preço e valor são coisas diferentes. Preço é uma fotografia, valor é um filme, é uma história. Nós temos que olhar o valor, ou seja, temos que olhar a empresa e esquecer o preço. Um belo dia, o preço vai procurar o valor. Isso eu já vi acontecer inúmeras vezes. Então, não há por que se preocupar com isso. É preciso sempre estudar a empresa. O que estamos fazendo aqui? Estudando a empresa. Sob um olhar que talvez você nunca tinha visto, nunca tinha pensado, nunca tinha parado para refletir. Estamos aqui falando sobre dados e falando de Oi. Onde você encontrou esse tipo de reflexão? Me conte. Já viu algum fórum discutindo este assunto? Provavelmente não. Por que aqui está sendo discutido? Porque eu trago essa visão de dentro da empresa, eu trago essa experiência, esse caminho, essa estrada percorrida dentro desse segmento. Então eu começo a vislumbrar as coisas que fazem sentido para aquela empresa e trago aqui para ser objeto de análise, de conversa, de discussão, para que possamos fazer juntos a construção de um novo saber, que já não é mais o meu saber, o seu, o de João, o de Maria, o de Roberto, o de Magali, de ninguém. É um saber coletivo que nós vamos construindo, entendeu? Então a gente faz esse exercício aqui nessa comunidade de construção de um saber coletivo. Muito bem, voltando à questão dos dados, né? Abrir mão dos dados é inaceitável para quem quer ser competitivo. Aí estamos falando de dados estratégicos, né? Abrir mão dos dados estratégicos é inaceitável para quem quer ser competitivo. Falamos sobre a questão dos segredos das empresas, né? Os segredos da Embraer com relação ao seu carro voador, os segredos da Apple com relação ao Apple Car, o carro da Apple. Então, existem dados que não podem ser disponibilizados. Eles são segredos de Estado, até que você possa lançar o seu projeto
monetizar o seu projeto e tornar ele comercial. Aí sim, você revela o seu projeto. Ainda assim, com nuances que talvez continuem sendo segredos. A Coca-Cola se revelou ao mundo, mas jamais revelou a sua fórmula, como fazer a Coca-Cola, não é? Isso continua sendo um segredo guardado a 7 chaves. Então, abrir mão de dados estratégicos é inaceitável quando você quer ser competitivo. Em algumas organizações, ainda há barreiras culturais que precisam ser ultrapassadas. A sugestão é experimentar, iniciar análise de dados e assim o curso do processo vai determinando e dando uma tangibilidade às múltiplas vantagens que se pode auferir no uso dos dados. A partir de uma geração de conteúdo, uma série de gaps podem ser descobertos, o que vai gerando mais assertividade e evoluindo no processo de tomada de decisão. Numa analogia com o petróleo, sua entrega ao consumidor final, como o produto, por exemplo, a gasolina, passa por uma série de etapas. Inicia na extração, segue para a refinaria, distribuição, vai para o posto de gasolina e só então vai abastecer o carro. Quando a gente olha a questão dos dados, é um pouco semelhante isso. A gente vai ter que tratar essas informações e processando elas, agregando valor, conectando com outros dados, até termos um produto que possa ser repassado para a ampla maioria das pessoas, né? Então, é importante entender que nós estamos diante de um mundo novo, de uma grande revolução, que é a revolução do conhecimento, e que isso tudo tem muito a ver com a tecnologia, isso tem muito a ver com a Oi. Tal qual o petróleo, que precisa ser refinado, ter uma agregação de valor, os dados precisam de muita análise, eles não podem ser transmitidos de forma crua, porque ele pode induzir a interpretações equivocadas, erradas. Em todo o universo, vamos dizer assim, do business intelligence, onde a plena era da economia analítica, os profissionais, empresas vão precisar cada vez mais serem alfabetizados no uso dos dados, no uso correto, na interpretação dos dados, na conexão entre os muitos dados de uma empresa e falar de fato essa linguagem para poder explorar o máximo desse mundo de informação e de conteúdo. Ao mesmo tempo, é preciso garantir a segurança disso tudo. Então, esse é o mundo onde a Oi se posiciona. Se posiciona fazendo conexão, se posiciona fazendo esse negócio inteligente, esse uso da inteligência artificial para a produção de conteúdo, de análise de conteúdo e geração de informações precisas, de acordo com o que aquela empresa realmente necessita para o seu crescimento. E, ao mesmo tempo, cria camadas de segurança para proteger o que precisa ser confidencial, para proteger o que precisa ser restrito, porque faz parte de um diferencial competitivo, faz parte de uma estratégia de negócio que não pode transitar livremente. Tudo isso é o business da Oi Soluções. É a face da Oi Tecnologia. É o DNA do Rodrigo Abreu, que tem como principal paixão a tecnologia. Essa é a transformação que nós estamos assistindo na Oi. Fiquemos atentos, porque daí podemos começar a perceber o valor da empresa e entender para onde a cotação da sua ação vai caminhar no médio e no longo prazo. Gostou do vídeo? Deixa o like. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.